Esse é mais um episódio do Foca no Trabalho, seu podcast semanal onde a gente fala sobre trabalho, carreira, empregabilidade. E essa semana a gente está recheado de gente com muitos convidados. Eu sou a Alê Fassarella. E eu sou a Bru Garcia. É isso mesmo, Alê. Nós estamos com 3 convidados especiais. Matheus, se apresenta para o pessoal. Olá, pessoal. Eu sou o Matheus, do Break Publicitário. É um prazer estar aqui falando com você. Eu sou o Eric Rocha, publicitário também. Estou por aqui para participar desse episódio que promete aí. E eu sou o Victor, também faço parte desse trio do Break Publicitário, que nada mais é do que um espaço onde a gente se sente à vontade para falar sobre o mundo do marketing e da comunicação. A gente sempre conversa sobre coisas que fazem referências a esses assuntos. E hoje a gente está aqui com esse convite maravilhoso do pessoal aqui da Ali e da Bru, do Foca no Trabalho. Ai, gente, eu vou falar para vocês que eu tô super feliz com o aceite do convite. Falei isso no pré, mas é importante deixar gravado, né, pro futuro, para quem tá ouvindo aí. Aliás, espero que no futuro a pandemia tenha acabado. Estamos aqui no início de 2022, fevereiro, e esse é o mês do publicitário. Então, primeiro quero dar parabéns a todos vocês. E a gente fez questão de trazer alguém da podosfera, da comunidade de podcast e que represente a profissão, porque de verdade é uma profissão que, né, tá envolvida em vários mercados. Eu acho que se transformou ao longo dos anos. E eu queria, assim, começar com a pergunta mais clássica, né? Acho que é o começo de tudo. Gente, hoje, 2022, o que faz exatamente um publicitário? Quem nunca ouviu falar dessa profissão, não sabe, tem várias opções ali. Hoje, se a gente fosse resumir, né, o que faz essa profissão, né? Tem uma formação específica? Dá para ser formado em outras áreas também? Então, eu sempre recebo muito essa pergunta, né, do que faz um publicitário. Eu tinha, há 5 anos atrás, eu inaugurei uma coluna lá no YouTube que chamava Profissão Publicitária, justamente para responder essas perguntas, porque, vocês que não são da área têm dúvidas. Imagina quem está lá no colégio, né, escolhendo a profissão. Vocês sabem muito bem de como é que isso funciona. A gente tem que escolher a nossa profissão sem ter ideia do que a gente vai fazer pro resto da vida, né? E rola meio que uma pressão, né, de você estar terminando a escola e vai vestibular e você sai atirando pra tudo quanto é lado. Sim, eu costumo resumir assim, que a publicidade, ela é um pedacinho do marketing, né? Muito se confunde publicidade com marketing, e para não falar da confusão de publicidade com propaganda, que também depois a gente pode até entrar nisso, mas assim, publicidade, o marketing é dividido em 4 P's, né? A gente chama, todo mundo acho que estuda isso na faculdade, que são o praça, preço, promoção e produto. E aí a publicidade, ela é esse pezinho de promoção, né? Ou de comunicação, para ficar mais fácil de entender. Então a gente vai cuidar de um pedacinho do marketing. Então o publicitário, embora quando ele se forme em publicidade, né, o profissional formado em publicidade e propaganda, ele pode atuar em diversas áreas diferentes. Ele pode ser um profissional de marketing, ele pode trabalhar como jornalista. O William Bonner é um publicitário, né? Ele é formado em publicidade. Então, a gente, na verdade, é só um pedacinho ali do marketing que fica responsável por comunicar esses produtos. Então, a gente não cria novos produtos nem nada. A gente tem a obrigação de comunicar ao público que aquele determinado produto ou serviço existe, né? E esse é o nosso papel enquanto agência, que é auxiliar o departamento de marketing nesse 1/4 aí do trabalho dele. Muito, muito bacana. Eu nunca parei para pensar que está dentro de um ecossistema tão grande que é divulgar, né? Como que vocês chegaram até a publicidade, né? Porque vocês falaram uma coisa que é super importante, né? A gente tem que escolher a profissão muito cedo. A gente tem alguns episódios aqui que a gente fala exclusivamente de orientação profissional e escolha. E assim, eu com 17 anos, gente, comia terra. Vou falar a realidade, eu não fazia ideia do que era psicologia, ninguém me explicou. Você vai super assim, lá no que você está pensando naquele seu mundo, na sua referência. Obviamente hoje são outros tempos, as pessoas têm mais acesso, mas o que na escolha de vocês para publicidade? E era mais ou menos o que vocês esperavam? Como é que foi esse processo? Que eu acho que eu sou a pessoa que tem mais diferença, assim, a gente falou disso ontem. Eu acho que eu vim de uma vertente aí de comunicação, sabe? Eu queria ser criativo desde pequeno, eu sempre fui muito criativo, eu queria usar a criatividade de qualquer forma que fosse, e eu acabei encontrando na publicidade esse espaço para ser criativo, para conseguir me expressar e comunicar tudo aquilo que eu queria, sabe? E você, Eric? Eu, no meu caso, eu falei isso no nosso episódio de ontem também. Eu, lá no finalzinho da escola, sempre bati em comunicação. Comunicação sempre foi o meu foco, assim. Eu nunca pensei em fazer outra coisa a não ser comunicação. Só
Só que eu não sabia muito bem, ou ia para rádio e TV ou para publicidade. Geralmente sempre bate publicidade e outra alguma coisa. Publicidade, jornalismo, publicidade RP. No meu caso era RTV e publicidade. Eu acabei migrando para publicidade porque achei que o mercado era mais forte, né? Apesar de ser um apaixonado por televisão, posso falar isso daqui mais para frente, mas acho que o mercado em questão assim, ele gira mais fácil na questão de publicidade. Eu fui para publicidade, entrei gostando bastante, gosto até hoje, claro, e entrei com aquele sonho, né? Vou trabalhar numa grande agência de publicidade que com o passar dos anos, no passar dos semestres, assim, você fala, puta, fudeu, não vou conseguir, não é isso que eu quero mais. Mas assim, quando você realmente começa a trabalhar, você vê que a publicidade ela é muito ampla e você consegue trabalhar em diversos locais dentro da publicidade. Então, no meu caso, é basicamente isso. Eu sempre mirei em comunicação e foi em publicidade, sabe? E você, Matheus, como que você chegou ali na publicidade? Eu tenho uma história um pouco parecida com a do Eric, assim, eu sou do interior de São Paulo, né? Eu sou de uma cidadezinha que chama Mogi Guaçu. E alguma coisa muito louca aconteceu na minha cabeça quando eu ganhei meu primeiro computador em 2005, que eu brincava no Paint e depois eu comecei a baixar software de edição gráfica e aí quando eu vi, eu estava completamente apaixonado por esse universo da comunicação, morando numa cidadezinha do interior que não tinha espaço para absolutamente nada. E aí eu me vi com 17 anos e eu sempre fui cheio de sonhos, assim, sabe? Eu tinha banda na época, eu era cheio de sonhos, alguma coisa tinha que dar certo, sabe? E aí eu lembro que na época eu tive que escolher minha profissão, eu fui totalmente voltado para o que eu gostava muito de fazer, esse ideal, que acho que é uma coisa que começou, né, com os millennials, né, essa idealização da profissão dos sonhos, né? Então eu nem tinha muita noção de que tudo isso estava acontecendo, mas eu idealizava muito isso, trabalhar com alguma coisa que seria um prazer para mim. E aí escolhi publicidade, depois de um ano fazendo publicidade morando no interior, eu descobri que não dava para morar lá, e aí me mudei para São Paulo e começou toda a história. Que legal. E aí, assim, gente, expectativa versus realidade. Muito de vocês falaram coisas parecidas, né, Bru? Era justamente isso que eu ia falar, né? Falaram coisas parecidas e trouxeram perfil, né? Cada um tem o seu perfil, tem a sua identificação ali e tem características que levaram à escolha da profissão, que eu acho que isso é importante. Cada um teve ali um momento de autoconhecimento, de trazer o que realmente gostava, a questão da criatividade, que queria trabalhar com algo mais criativo. Então, todos esses pontos foram se encaixando, né? Para vocês poderem fazer a escolha da profissão e aí chegaram nesse ponto em comum, que é a publicidade. E eu queria perguntar para vocês a respeito da carreira. Como que foi o início da carreira de vocês? Conta um pouquinho pra gente. E como que foi lá e como que está hoje, né? Como foi esse percurso? Bom, começo de carreira, eu acho que eu posso dizer que eu até dei um pouco de sorte, assim, porque eu comecei estagiando, na verdade, tô mentindo, tá? Eu comecei num estágio que eu não fiquei nem um mês lá, o cara me enganou, o cara falou que era um estágio de marketing, de propaganda, eu fui lá, ele queria que eu ficasse de telemarketing dele, eu falei, meu filho, o tele não tava lá no anúncio. Quem nunca tomou esse golpe, né? Pois é. Vamos deixar registrado aqui que esse golpe é um clássico para quem trabalha com marketing. Eu fiquei 2 semanas acha que é marketing, falei, mas é telemarketing, entendi. Exatamente, tomei um golpe aí, e aí eu falei, quer saber, eu não vou ficar aqui não. Aí deu 2 meses assim, eu consegui um estágio numa emissora de televisão, e ali eu comecei a carreira de fato. Eu fiquei, acho que 5 meses como estagiário, aí já fui efetivado, fui passando para assistente 1, 2, 3, numa emissora, e como eu disse lá no passado, ou era rádio TV ou era publicidade. E eu acabei entrando numa televisão para trabalhar no marketing da televisão. Então, assim, para mim era o trabalho dos sonhos. Eu gostava pra caramba e era perfeito. É o que eu gosto muito de televisão. Então, ali eu continuei. Fiquei bastante tempo ali naquela emissora trabalhando conheci muita gente legal, muita gente bacana, até mesmo gente famosa eu conheci ali, que vivia ali dentro nos bastidores também. Aí eu fiquei ali na emissora acho que 6 anos, se eu não me engano, e aí eu decidi sair para fazer um sonho meu, que um sonho era morar fora do Brasil, fazer um intercâmbio. Então eu decidi, já tinha terminado a faculdade nesse período, né, 4 anos, já tinha terminado a faculdade, então terminei a faculdade, fiquei mais 2 anos na emissora, já era efetivado mesmo, então aí eu parei, pedi demissão, fui morar fora, voltei e comecei a trabalhar também em um site que é sobre televisão, e eu acabo englobando também a comunicação.
Então, assim, para mim, não é algo ruim de forma alguma. Eu acho que eu consegui me estabilizar, e a questão financeira, para mim, também é uma questão muito importante. Então, financeiramente, eu consegui me estabilizar no nível ok, no nível bom. Eu acho que eu vivo num bom momento agora, sabe? Na questão de carreira mesmo. Bacana. Eu acho importante a gente entender e conhecer um pouquinho da carreira de vocês, até porque o pessoal, para saber como que é o dia a dia, né, como que foi ali os perrengues e tudo mais. Matheus, e como que foi o seu começo? Bom, o meu foi todo atrapalhado, na verdade, assim. Como eu falei pra vocês, né? A Caiu no pessoa golpe do nasce estágio com... também? Oi? Não, Caiu no o golpe do estágio. telemarketing eu não caí, mas caí em vários outros golpes parecidos. Mas assim, eu saí do interior, vim pra São Paulo, não conhecia nada, eu conhecia uma pessoa que era meu namorado que morava aqui só, e que deixou eu morar na casa dele. Depois a gente brigou, depois de 8 meses eu tive que sair correndo pra morar em outro lugar. Mas quando eu vim pra cá, eu não conhecia absolutamente nada, assim. Eu saio um menino do interior, venho pra São Paulo, e aí eu precisava muito de trabalho. Eu tinha uma bolsa, né? Eu ganhei uma bolsa do ProUni, então eu vim pra cá com uma bolsa. Obviamente eu não teria condições de pagar a faculdade, e aí eu vim só com uma bolsa, e aí eu sabia que eu iria estudar e eu precisava arrumar um trabalho que pagasse um lugar pra eu morar. E aí foi bem complexo. Eu acho que muitas das pessoas que escutam vocês vão se identificar com esse momento do tipo, tem uma bolsa de estudos, ou talvez, sei lá, o meu pai paga a minha faculdade, mas não paga mais nada, né? Esse tipo de coisa. E quando eu saí da minha casa, eu estabeleci que eu não ia pedir dinheiro pra minha mãe, porque ela não queria que eu saísse, então eu falei, bom, eu saí contra a vontade dela, não vou fazer ela me ajudar agora financeiramente. Então eu sempre estabeleci isso pra mim, e os meus primeiros trabalhos foram roubadas, assim, também, né? Mas o meu primeiro trabalho, eu trabalhava justamente com software de edição gráfica, editando imagens de um site de e-commerce que na época fazia muito sucesso aqui em São Paulo. E só que assim, eu ganhava R$800, eu lembro, isso era 2010, tá? Eu ganhava R$800 e mais nada. Eu gastava uns 300 de transporte e me sobrava R$500 que eu gastava provavelmente com comida. E aí continuava sem grana, sabe? Eu trabalhava e continuava sem grana. E aí depois eu fui mudando de um trabalho para o outro, assim, sempre focando muito nisso que o Eric falou, de ter uma estabilidade financeira um pouco melhor. Então eu sei lá, 4 meses mudei de estágio, mais 4 meses mudei de novo. Eu lembro que no último estágio que eu fui, na entrevista, o recrutador falou assim pra mim, o que eu vou contratar você se daqui 4 meses você vai procurar um novo trabalho? Paga bem que eu não tenho que procurar um outro trabalho. Foi exatamente o que eu falei pra ele. Falei, eu tô atrás de dinheiro, querido, eu moro sozinho, não tenho a menor condição com os salários que eu recebia, e falei Obrigada quais eram de nada, os salários. por fazer o mínimo, né? E aí ele, inclusive, aumentou meu salário já na proposta que ele ia me fazer. Que acho que ele sentiu que Fica precisava. Mas foi um pouco isso. E aí depois eu sempre também tive uma veia muito empreendedora, que isso também acho que veio muito da minha mãe, que a minha mãe sempre teve o trabalho dela e vendia, sei lá, Avon, Natura, essas coisas assim, sabe? E isso sempre me inspirou muito, e eu sempre fazia freelas de software gráfico, e aí aos pouquinhos eu fui largando o meu emprego para me dedicar mais à minha empresa, e hoje eu tenho a minha agência de publicidade e o podcast e o site de notícias também. O Matheus é uma máquina. O Matheus, enquanto tiver projeto para fazer, ele vai estar fazendo. E meu ingresso aí no mundo da publicidade, obviamente, tem tudo a ver com o Matheus, porque eu entrei na faculdade de publicidade pela criatividade, mas quem entra, eu fiz, na verdade, propaganda e marketing, e quem entra na faculdade assim, esperando, um negócio muito criativo, vou adorar, vou me divertir muito, acaba se chocando com as primeiras aulas, porque vê que não é isso. E aí eu tava meio perdido, não sabia o que fazer, não sabia se estava fazendo o curso certo. E aí foi me deparando com uma palestra do Matheus, que eu me identifiquei muito com tudo que ele falou. E aí, obviamente, eu fiz a primeira pergunta, quando abriu a pergunta para a palestra, lá, aquele silêncio constrangedor. Eu me levantei para fazer a pergunta para o Matheus. A gente teve esse primeiro contato, ele me deu o cartão dele para eu entrar em contato com ele, eu não entrei em contato, porque eu achei que ele estava sendo educado só. E alguns anos depois, acho que 2 anos depois, eu ganhei uma promoção da Coca-Cola, que é da Fanta, na verdade, a nível nacional, e como ele tem o portal de notícias, o GKPB, ele me reconheceu. E aí, a partir desse ponto, eu comecei a trabalhar como um estagiário na redação lá do site dele. Depois que eu me formei, eu passei de estagiário
estagiário para um integrante da agência dele, então eu passei de redator, deixei de fazer a redação no portal para fazer trabalhos de community manager, eu fazia gestão de redes sociais dos clientes das agências, foi algo que eu adorei fazer, desde pequeno eu sempre fui muito, muito aberto para as coisas, sabe? Então, aprender edição de imagem eu aprendi sozinho, edição de vídeo eu aprendi sozinho, eu sempre quis estar por dentro das coisas ali, eu acho que já que a gente vai falar um pouco de perfil também, eu acho que a curiosidade também faz total parte do perfil desse profissional, e eu sempre fui muito curioso, e trabalhar com o Matheus, hoje em dia eu trabalho com o Matheus atualmente ainda, voltei a fazer a redação para o portal, eu faço só a redação agora, e trabalhar com o Matheus é algo que me favorece nesse sentido de que eu sempre estou aprendendo coisa nova, então eu não fico estável, sabe? Eu sei que, obviamente, estabilidade financeira é ótimo, isso a gente tem que buscar mesmo, a estabilidade financeira, mas eu digo estável no quesito profissional, eu não me sinto confortável em ficar fazendo sempre a mesma coisa todos os dias, e trabalhar com redação é maravilhoso por causa disso, porque aparece coisa nova o tempo inteiro. Vou aproveitar que você está falando sobre isso, Vi, porque existe muito esse estigma, né? Cada profissão tem a sua, né? De você precisa, por exemplo, eu vou falar do caso publicidade que eu já ouvi por aí, vocês com certeza devem ter ouvido outras coisas, né? Mas que, por exemplo, para ser publicitário precisa ser criativo, ou precisa ser comunicativo. E eu imagino que vocês conheçam muitas pessoas da área, e eu queria que vocês me dessem, assim, o que vocês percebem. Tem um perfil que vocês acham que facilita, ou não tem nada a ver, tem vários estilos, para quem de repente está se autoconhecendo, falando, nossa, eu me vejo nessa profissão por causa dessa característica minha, ou não tem nada a ver, não tem perfil, porque hoje tem muitas áreas, e eu vejo na carreira de vocês, né, cada um de vocês foi para um caminho diferente numa mesma profissão. Vocês percebem alguma coisa nesse sentido, de perfil? Tem perfil certo? Eu acho que publicidade é que nem aquele ditado de coração de mãe, sabe? Eu acho que tem espaço para todo mundo, principalmente, se você não for tão apegado assim com o espaço da publicidade, o espaço do marketing tá ali para suprir toda a área de humanas da coisa, sabe? Então, você com certeza consegue encontrar profissionais de todos os tipos de perfis nesse mercado, mas é claro, obviamente tem algumas coisas que são essenciais, que aí eu acho que tem a ver até com um ponto que nem é tão crucial assim, que é ser curioso, sabe? É um ponto que o profissional de publicidade ele precisa ser curioso, porque vocês falaram, a gente falou, é um mercado que, cara, você piscou, ele mudou, do nada aparecem uns termos em inglês que o povo tá falando do nada, você nem sabe o que tá acontecendo, sabe? Aquele startupês, né? Sim. Exato. Eu acho que, nisso que o Vitor falou, eu acho que criatividade não seria um quesito, um perfil assim para publicidade, porque existem N coisas que você pode fazer dentro da área. Mas uma coisa que eu acredito, tá? Uma coisa minha, é ser comunicativo. Eu acho que a pessoa, ela precisa... Porque quando você se comunica, você troca aquela ideia, você tem insights, você expõe aquilo que você tá sentindo, você ouve do outro lado também. Eu acho que isso faz tudo acontecer, sabe? Você pode até ajudar com a sua comunicação o cara da criação a ter uma ideia. Então, eu acho que ser comunicativo é uma coisa essencial, pelo menos para um publicitário. Se você quer ser publicitário, pelo menos fale. Fale bem, fale mal, mas fale, sabe? Eu vou entrar um pouquinho mais nisso que o Eric falou e discordar um pouquinho dele. Eu acho que ser comunicativo não precisa ser necessariamente falar. Eu conheço pessoas que são tímidas, muito, muito, muito tímidas, mas que são designers incríveis porque se expressam por meio de arte, entendeu? Então, só para quem tá ouvindo a gente não ficar tão preso a falar mesmo, assim, com a voz, você pode falar de muitas formas. E eu conheço pessoas extremamente tímidas que você põe ela numa sala para falar com outras pessoas, ela vai ficar quieta até a hora de ir embora, mas que elas, quando têm a oportunidade, elas se expressam de forma artística e de uma forma incrível que quem ficou lá falando durante 2 horas jamais vai ter essa capacidade e esse talento, entendeu? Então, acho que sim, se comunicar é importantíssimo e é indispensável, mas existem diferentes formas de se comunicar. É legal vocês trazerem esses inputs, porque eu falei isso, não sei se ficou na gravação, mas se eu falei, falo de novo. Quando a pessoa entra na faculdade, vem aquela enxurrada, né, de comentários e opiniões.
porque eu, pelo menos que fiz psicologia, eu sempre ouvi assim, você não tem o perfil para ser psicóloga, porque eu não sou meiga, né, então eu não tenho perfil, e é justamente isso que a gente está aqui para entender que o mercado pede, e faz muito sentido, Victor, quando você fala assim, nossa, precisa ser curioso, porque você tem que meio que encontrar as coisas ali no meio do caminho, né, e é uma área que, acho que para mim, olhando de fora, tá, eu vou dar meu pitaco aqui, ele bebe inovação, então, quando você faz vou falar de uma propaganda mais tradicional, pô, a gente já cansou de ver propaganda de cerveja na mesma estética, não sei o quê. Se a pessoa não se reinventa, então ele tem que a todo tempo ficar muito atento às tendências. E eu queria, assim, o feedback de vocês hoje, para quem está chegando na área, o que vocês percebem de futuro? E já aproveitando que é aquela pergunta que é quase que, eu vou falar em inglês para ficar mais chique, né? Que é killer question, né? Pergunta matadora. Qual conselho você daria para você mesmo no início da sua carreira? Acho que isso é legal, a gente falar um pouquinho de futuro, mas ao mesmo tempo resgatar vocês lá do início. Poxa, o que você falaria para o seu eu, assim, no início da carreira? Bom, eu sempre penso muito nisso, né? Tinha algumas coisas que eu pensava muito no início da carreira que me incomodavam um pouco, mas eu acho que de uma forma geral, o próprio mercado da publicidade, ele conseguiu desconstruir, que é essa necessidade de se encaixar, né, em algum dos modelinhos, né? Então, eu preciso ser exatamente dessa forma para me encaixar no mercado publicitário. O mercado publicitário era um mercado extremamente machista, era um mercado, né, de homens brancos, aquela coisa Mad Men, não sei se vocês já assistiram Mad Men, mas era total Mad Men, e isso não é nenhuma brincadeira, assim, era um negócio real mesmo, assim, era a imagem daquele homem hétero branco e que ficava lá dentro das agências fumando um charuto, assim, sabe? E a sociedade muda e a publicidade é obrigada a mudar junto com a sociedade, e aí acaba virando um ciclo, né? Mas eu, na época que eu tava começando, eu não falava que eu era gay, por exemplo, porque eu tinha certeza que isso ia me destruir dentro de uma agência de publicidade, e as pessoas falam assim pra mim, mas eu tenho vários amigos gays que trabalham numa agência de publicidade, eu falo assim, nenhum deles tem cargo de gestão. Eu garanto pra você que nenhum deles tem cargo de gestão. Hoje isso tá mudando, isso melhorou muito, mas vocês também, enquanto mulheres, vocês sabem exatamente do que eu tô falando. Eu falo assim, mas no RH tem várias mulheres, só tem mulher, só tem mulher trabalhando com psicologia. Vocês vão me dar vários exemplos de momentos e ambientes que os homens continuam dominando, né? Então era muito assim. E o que eu gostaria de falar para o Matheus, estava começando, era para acreditar um pouco mais nas qualidades que eu tinha e que eram só minhas. Então, eu sou um cara do interior, eu tinha referências de como é que se comporta uma pessoa no interior. Então, se eu precisasse fazer uma campanha a nível nacional, eu sei entender como funciona a cabeça, que é de uma realidade totalmente diferente da de quem está aqui em São Paulo criando, sabe? Hoje eu vejo muito essa dificuldade das pessoas de se colocar no lugar de outras pessoas que têm vivências completamente diferentes. Então eu gostaria de ter acreditado um pouquinho mais nessas pequenas coisas que me diferenciavam dos outros. Se me perdoe entrar no papo de coach mesmo, sabe? Eu acho que a dica mais valiosa que eu daria para mim é não duvida de você mesmo, sabe? Quando você tá numa posição desfavorável, principalmente o Matheus entende muito sobre isso, porque eu também fui bolsista do ProUni, e quando você entra numa sala de faculdade, você vê as pessoas falando de que viajaram para tal lugar, que ganharam um carro, e você não tem a menor possibilidade de fazer aquilo, você se questiona muito se aquele é o seu lugar, se você realmente deveria estar ali, e o meu conselho que eu daria é se atenha ao seu propósito, sabe? Faz o que você precisa fazer, segue o que você quer fazer e não fica ouvindo mas você não tem o perfil para fazer tal coisa. Cara, se é o que você quer, você tem o perfil sim, que o perfil é querer. Então vai, cara, vai fundo. Falou tudo, muito bom. É isso, acho que os meninos resumiram basicamente o que eu gostaria de falar. O Matheus puxou uma coisa muito importante, que é a questão da aceitação, principalmente da questão da sexualidade. Eu também sou um homem gay, então essa questão durante todo o começo de carreira ali impactou muito na minha vida no geral, né? Isso me prendia de uma certa forma que não me permitia me mostrar o meu, como que eu posso dizer assim, o meu 100% do que eu seria capaz, sabe? Isso é uma coisa que eu me mandaria, assim, me avisaria. E outra coisa seria basicamente o que o Victor também falou, que é mandar o aviso
do sentido não deixe que as pessoas te diminuam, porque no meu caso, eu sofri bastante, assim, de pessoas dizendo que não era capaz, sabe? Apesar de eu acreditar que sim, eu sou capaz, de uma certa forma isso magoa. Então, de uma forma geral, é não se deixar abalar, porque eu tinha, sei lá, 20, 17 anos, 18 anos, 19 anos. Querendo ou não, você vai pra frente, mas você tem uma mágoa, você tem uma marca aí, sabe? Então, hoje, por exemplo, as pessoas me criticam, eu já nem ligo. Entra por aqui e sai por aqui. Mas aquilo ali no passado marcou bastante. Então, acho que é o aprendizado. A gente vai crescendo também, a gente vai ficando mais maduro, né? Se eu soubesse disso, que as pessoas não estão, elas falam por falar, ou sei lá, por inveja, por alguma coisa, eu realmente teria mostrado talvez o 100% muito mais antes, sabe? Não, eu agradeço muito a generosidade de vocês dividirem essa vulnerabilidade de vocês, porque é muito real. A gente é criticado muito, e quando a gente é muito jovem, a gente vai ser influenciado, porque é uma linha tênue, né? Falar, não me importo com a opinião das pessoas, porque a gente vive todo mundo junto, não tem como você não ser influenciado, mas você começa a filtrar um pouco mais, né? Em questão da insegurança, né? No início da carreira, a gente tem uma insegurança muito grande e às vezes a gente se apoia em que o outro está falando. A gente tem muito essa questão de olhar a avaliação do outro, né? Até porque é um momento que você está se descobrindo, que você está experimentando e tudo mais. Eu acho que o amadurecimento vai trazendo essa visão e essa segurança, né? Mas você poder olhar para você, se você pudesse, como vocês estão falando, para quem tá começando agora, se já começar nesse movimento de confiar mais em si, de olhar para todas as qualidades que você tem, não ouvir o que o outro tá dizendo, você encurta o seu caminho, né? Você consegue alcançar talvez os objetivos até mais rápido, porque você valoriza o que você tem, as suas qualidades. Eu acho isso fantástico vocês falarem isso, e o quanto impacta as pessoas que vão ouvir, né? Porque quem tá ouvindo, quem tá no início, pode se sentir mais seguro e pode ter um novo cenário aí no mercado de trabalho. Queria puxar também que a Lê trouxe a pergunta mais, só para dar um pouco mais de espaço, que acho que a pergunta é importante, em relação ao mercado. O que vocês identificam que está em constante mudança assim, no mercado? O mercado de publicidade hoje em dia, com a pandemia, teve alterações, teve algumas mudanças? Seria bacana vocês darem uma pincelada do que é o mercado hoje, para quem está começando. Isso é bem legal, porque o digital, né, o marketing digital, ele permitiu com que a gente não precisasse fazer coisas... eu não preciso estar na mesma cidade, por exemplo, que eu vou botar uma campanha agora, em 5 minutos, no Facebook. Eu atinjo um cara que está, sei lá, em Recife, entendeu? Então isso traz possibilidades muito legais, né? Porque você não tem fronteiras mais dessa bolha da cidade de São Paulo, que precisa estar aqui, pagar esse custo de vida mega caro que a gente tem nessa cidade, principalmente falando de moradia. Então começou-se a abrir novas possibilidades e eu acompanhei muito isso, né? Ali eu comecei a faculdade em 2010, era quando o marketing digital estava começando, né? A gente estava saindo do Orkut para começar a falar de Facebook, então olha que loucura. E aí eu fui vendo isso acontecendo e isso crescendo, mas a pandemia, ela potencializou isso num nível assim, onde vários dos meus amigos estavam completamente esgotados de serem obrigados a estar aqui em São Paulo para participar das principais, trabalhar com as melhores marcas, com as melhores empresas, porque isso, gente, é uma realidade. As maiores empresas desse nosso país, elas escolhem as agências daqui de São Paulo para cuidar das contas delas. No máximo vão para o Rio de Janeiro, mas ainda assim, coisas muito pequenas. Só porque a Globo está lá no Rio de Janeiro também. Se a Globo não estivesse no Rio de Janeiro, acho que nem ia ter esse mercado todo de comunicação que existe lá. Então, eu vi que assim que as pessoas elas estavam meio que esgotadas se mantendo em São Paulo, mas hoje eu vejo pessoas trabalhando com empresas do mundo inteiro remotamente. Então isso é incrível, isso abre um leque de possibilidades absurdo, entendeu? Então, se você que está escutando a gente mora em qualquer lugar desse país, saiba que hoje você tem, não vou dizer que é a mesma coisa que quem está aqui, porque eu estaria mentindo, porque ainda tem muitas coisas que a gente está aqui na cidade de São Paulo facilita, mas assim, hoje vocês têm muito mais possibilidades de conseguir trabalhar com marcas gigantescas, às vezes de maneira global, morando aonde você mora, e eu acho isso fantástico e uma das coisas mais legais que a gente conquistou com o marketing digital. Eu acho que essa questão de mercado, nesse cenário atual que a gente está, que nem a pandemia deu uma potencializada muito grande, principalmente nessa questão de home office, dessas coisas. Eu conheço gente também que saiu até do Brasil, inclusive, para ir morar fora e continua trabalhando com marcas daqui, sabe? Isso ajudou demais nessa questão.
E, de modo geral, eu acho que a publicidade, a comunicação com o crescimento de digital, com o crescimento de cada vez mais redes, cada vez mais sites, essas coisas, ela te dá uma possibilidade infinita. Então, a gente vê gente hoje sendo contratada para fazer TikTok, sabe? Então, cada vez mais vai surgindo áreas específicas e que é uma novidade, que você pode ir ali, você tá muito, tanto sendo muito capaz como uma pessoa que já estava na área antes, sabe? Então, eu acho que o mercado ele cresce cada dia mais, não é uma coisa que diminui, uma coisa que vai ficando cada vez mais difícil. Apesar de exigir... Professor sofre, Oi? Viu? Professor de publicidade Exatamente. Sofre muito. Porque cada dia você para aí e você vê, puta, agora pede isso, agora a rede social pede aquilo, agora nasceu uma nova rede social. Então tem gente muito específica para isso, tem gente que faz isso, tem o cara lá que faz o saque 2.0, que pode ser um profissional também, que ele tá dando uma atenção especial pra galera. Então, acho que são muitas coisas no cenário atual que a comunicação digital, principalmente, ela consegue pegar aí. Tem vários caminhos, né? Vocês podem se especializar em muitas coisas. Tem Né? infinidades de coisas. Eu ia falar exatamente sobre isso. Se você quer entrar na área de publicidade, você ainda não encontrou a parte que você se encontra realmente, cara, dá uma mergulhada no LinkedIn das empresas, vê os perfis das equipes, que você vai encontrar as profissões mais específicas possíveis, que nem isso que o Eric falou é muito real, de ter gente que está sendo contratada para roteirizar TikTok, sabe? Então, tem espaço, sabe? Eu acho que agora é um momento em que tudo começa a ficar ainda mais detalhado e de cada pessoa fazer uma função específica. Eu percebo pelo que vocês falam, assim, vou dar minha opinião, um pitaco de quem está super de fora, é uma profissão muito democrática. Então, eu vou usar a fala do Matheus, se você de repente é muito visual, mas não é tão comunicativo, vai para design, vai para imagem, vai para esse tipo de comunicação. Você fala bem, gosta de estar em contato com pessoas, aí faz mais sentido, de repente, estar num outro segmento. Se você é da rede social, dá para fazer rede social. E dentro de cada segmento tem profissões que, assim, dentro da profissão existem atividades, né, acho que é o mais adequado, que a gente nem imagina. Então, assim, de verdade, eu quero muito agradecer o nível de detalhe que vocês trouxeram, e acho que foi muito rico a troca, porque cada um de vocês tem uma história diferente, mas em conjunto com o mesmo tema. Então, queria que vocês explicassem um pouco melhor do podcast, o que vocês falam dentro, para quem está ouvindo, né, vocês pela primeira vez aqui pelo Foca. Eu vou convidar o pessoal para ouvir um pouquinho do break publicitário, um pouquinho mais de detalhe, agora que as pessoas sabem um pouquinho da área. O break publicitário, né, é um espaço onde a gente tenta ter conversas mais profundas, porque como, né, a nossa base é o geek publicitário, né, que inclusive você falou que olhou lá no nosso Instagram, a nossa base é o nosso portal de notícias, né, que hoje a gente rebatizou ele de GKPB, mas essa é a nossa base, a gente dá muita informação lá todos os dias, então a gente peneira esse conteúdo e tira algumas coisas que a gente acha muito legal para a gente aprofundar dentro do nosso podcast. Então a gente vai falar de diversas coisas, a gente recentemente teve um episódio que justamente a gente fala sobre que 2021 foi o ano dos redesigns, né? A gente viu que todas as empresas estavam mudando de marca em 2021 e ninguém estava entendendo o que está acontecendo, tá todo mundo anunciando um logo novo, o que aconteceu? O que aconteceu porque 2020 foi tão complexo que as empresas todas mudaram diversos processos e elas precisam comunicar isso para as pessoas, e se comunica isso com uma marca nova. Então, assim, a gente vai pegando várias dessas coisas e vai trazendo para os nossos episódios, e a gente vai colocando também isso que vocês estão vendo aqui, 3 ideias que às vezes podem convergir e às vezes não. E essa é a parte mais interessante da nossa conversa, que a gente também tenta fazer com que a pessoa crie a própria ideia dela, que seja totalmente diferente da minha, da do Eric, da do Victor. Convidar, às vezes, para a pessoa refletir junto, né? Exatamente, sim. A gente não tá ali para dar receita, até porque, como vocês já viram, a nossa profissão não tem receita, né? Não tem como seguir uma receita certa. Então a gente tá ali para tentar apontar caminhos e ajudar as pessoas a construírem os próprios caminhos. E eu, assim, vou falar minha percepção, né? A gente conheceu vocês pela podosfera mesmo, de podcast para podcast. Eu gosto muito do pé no chão de vocês, de serem críticos mesmo com a própria profissão, mas de maneira leve, gente. Dá para dar risada e falar de temas, às vezes, um pouco mais difíceis, porque, assim, é uma coisa que a gente aqui no Foca às vezes tem dificuldade, né? Mas tem que trazer a realidade, não adianta, que nem a gente tava brincando, né? E falando, em tom de brincadeira, mas é sério.
sério. Gente, você vai parar numa vaga de estágio quando a vaga de estágio pagar decentemente, sabe? Não adianta você não paga boleto com salário emocional, né? Então, eu acho muito legal esse pé no chão de vocês. Eu queria que vocês deixassem, se possível, a rede social de vocês, onde o pessoal acha. Claro que a gente vai deixar linkado aqui nesse episódio para ficar mais fácil pro pessoal, mas vocês têm Instagram, querem dividir LinkedIn, não sei, porque hoje em dia, né, tem LinkedIn, tem Instagram, tem TikTok, gente, nem sei mais. Eu costumo falar que a pior forma de me encontrar para falar sobre assuntos profissionais é no LinkedIn, entendeu? Eu passo o dia todo em todas as redes sociais, o povo menos de RH no LinkedIn. fica como, Matheus? A gente fica aqui com acelerado, não dá não. Eu falo Não, que são mas as ratas de LinkedIn. Sempre lá no LinkedIn então. fuçando. Mas está crescendo muito agora, inclusive na área de comunicação, o próprio LinkedIn. A gente estava falando de os executivos, né, das empresas, eles têm apostado muito no LinkedIn para conseguir se promover. Enfim, no LinkedIn, eu não sei nem como me encontra no LinkedIn. Não, então fala onde você tá, Instagram, fica tranquilo, não é? Eu tô no Instagram como @ferreiramateus e no Twitter também, se vocês acessam aí o Twitter, porque o Twitter também é a rede de quem trabalha com comunicação, não Com tem certeza. jeito, a gente tá lá. Sério, eu não imaginava eu que o Twitter era um espaço assim tão dedicado. Também não, tanto que eu nem tenho É Twitter. muito forte, O Twitter ele é muito rápido para informação, então a informação se dispersa ali com muita facilidade, muito mais fácil do que se dispersaria no LinkedIn, por exemplo. O então, real time do Twitter ajuda muito para quem é de comunicação. É ali no momento você pega, explodiu, vai. Olha só. Exato. E no Twitter eu sou @Mateus Ferreira, só me chamar por lá. O Matheus esqueceu aí, mas a gente tá... O Break Publicitário, ele tá no Instagram também, tá? Então, se você quiser seguir a gente lá, Break Publicitário no Instagram. Estamos também no Twitter com Break Publi e no YouTube também temos, se você... obviamente você tá aqui, então você gosta muito mais de ouvir o podcast, mas se você quiser ver, nos conhecer mais, estamos no youtube.com/Break Publicitário e nas minhas redes sociais eu sou o Victor Alexandro. E você, Eric? O meu tem meu Instagram, @ergaro2, e eu também fico bem ativo lá no Twitter, que é @ergaro. Aí lá eu discuto, eu falo de televisão. Não fazia ideia, não tenho Twitter. Elas estão chocadas com o Twitter. Eu vou ter que reconsiderar. Agora que a tia fica aqui no LinkedIn, assim, né? entendeu? Tem um troço da gente não ter Twitter, né? Fala, como que você se informa assim, Twitter, né? Vocês devem ter arrasado com a gente. Eu confesso que eu tava pensando nisso. Falei mais pro final do episódio, não falei no início, porque senão, gente, de repente nem ia ter saído da gravação, mas eu não tô no Twitter zero. Vou reconsiderar. Como que eu vou O LinkedIn pra mim é o Twitter pra vocês. Aí a gente... Exato. Exatamente. Total. Gente, vocês encontram Foca em todas as redes sociais, tirando o Twitter, mas eu vou reconsiderar isso. @Foca no trabalho. E eu tô lá no LinkedIn, Alessandra Falsarella. Quero de novo, meninos, agradecer demais, de verdade, assim, vocês foram muito generosos, como eu falei, gostei de todos os momentos que a gente teve aqui da gravação, da profundidade que a gente conseguiu chegar. Eu tenho certeza que quem tiver vontade de desenvolver a carreira, daqui vai lá pro Break Publicitário para se aprofundar, seguir todo, assim, o conteúdo que vocês fazem lá no Geek, que eu confundo sempre, gente, os dois nomes, mas eu vou tentar falar o certo, né? O Geek Publicitário, o portal, assim, é muito rico, e como eu falei, eu gostei muito do formato que vocês trazem o conteúdo, né? Um formato leve, mas trazendo reflexão, de verdade, fiquei super feliz de vocês terem aceitado e a gente ter feito esse episódio que, pra mim, assim, ficou mais do que especial, de verdade, agradeço mesmo. Eu tenho certeza que vai contribuir muito para quem tá com dúvida agora nesse início de carreira, buscando uma profissão, buscando ali fazer uma graduação, eu tenho certeza que vai tirar todas as dúvidas e muito mais, porque a pessoa vai ficar querendo ir atrás, né? Até com as suas redes sociais, quem tiver mais interesse em ir atrás, conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês é fantástico. Queria agradecer a participação de vocês, muito obrigada por contribuir tanto com a gente com esse episódio, tenho certeza que vai ajudar muito, pessoal. Obrigada, viu? Obrigada, viu, gente? Até o próximo episódio, então. Obrigado. A gente que agradece, sem sombra de dúvidas, vocês são muito legais, vocês são muito fofas, obrigado por agradecer tanto e obrigado pelo convite também. Fofa, ainda bem que tá gravado isso, que olha assim. Nossa, seu marido vai ouvir e vai falar, fofa, onde? Vai, mas é sério, eu tava falando, é uma zoeira, pode continuar, Vitor. Não, brigadão, gente, brigadão mesmo pelo convite, por ter convidado a gente, eu acho que é a primeira vez que a gente faz um trabalho assim, a gente sempre recebe pessoas lá pro nosso podcast, mas estar presente no podcast de outras pessoas foi uma experiência diferente. É legal também que mostra que o Break tá conseguindo atingir uma...
é um feedback Com pra certeza. gente muito positivo também, né? Eu só queria dizer pra quem tá ouvindo a gente, se ainda continua com dúvidas, vai lá nas redes sociais, qualquer uma que você quiser. Vamos abrir um LinkedIn do Break Publicitário, por favor, porque agora depois desse episódio a gente vai precisar, entendeu? Mas vá na rede social da sua preferência e conversa com a gente lá, que a gente vai ficar muito feliz em poder ajudar pessoas, principalmente você que tá começando, que tá totalmente perdido, não entende nada do que tá acontecendo na sua vida. Vai lá, a gente conversa, a gente bate um papo e eu tenho certeza que a gente vai conseguir se entender. Tenho certeza que vão gostar muito. O conteúdo de verdade é muito rico, gente. Sou suspeita pra falar porque eu realmente gostei muito e por isso que a gente tá aqui hoje. De verdade, agradeço mesmo, viu? Muito obrigado, meninas. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.